Oi, gente, eu sou a Chie. Hoje eu vou falar um pouco sobre nuvens. Provavelmente, se você já pesquisou algo sobre pintura de nuvens, você já se deparou com esse tutorial aqui, ou algo parecido, né? Que basicamente você precisa blocar a nuvem em várias esferas, né? Iluminar essas esferas e transformar isso de alguma forma num formato de uma nuvem. Esse método de pintar nuvens não é ruim, inclusive eu uso ele bastante, e foi o método que eu utilizei para pintar essas nuvens aqui. Mas qual é o problema, né, desse método para pintar nuvens, né? Quando a gente usa esferas para blocar as nossas nuvens, a gente consegue uma visualização mais tridimensional do volume da nuvem. Porém, o que acaba acontecendo é que ela fica um pouco lateralizada. O que isso significa, né? Em que tipo de situação a gente vê as nuvens assim? Vocês sabem? Basicamente, as nuvens ficam assim quando a gente vê elas bem de longe. Por quê? Nuvens normalmente estão a centenas de metros acima da nossa cabeça. Então, as nuvens que a gente vê como se elas estivessem mais de lado são as que estão bem longe da gente, bem perto da linha do horizonte. Agora, as nuvens que a gente vê mais próximo da gente, como será que elas são vistas, né? Aqui eu peguei, copiei e colei essa nuvem daqui e trouxe ela aqui mais para frente. Vamos ver como é que fica. Olhando essa imagem, vocês têm a impressão de que tem algo errado, que essa nuvem não deveria estar desse jeito? Caso você não tenha essa impressão, eu vou mostrar uma outra nuvem. Então, dá para ver a diferença, né? Então, o que torna, né, essa nuvem daqui mais crível do que a outra nuvem que é lateralizada, né? Basicamente é o fato de que a gente vê a parte de baixo da nuvem. E aqui eu tenho que entrar numa explicação um pouco mais detalhada sobre como funciona uma nuvem. No começo, né, quando a gente é iniciante, a gente vai desenhar uma nuvem, a primeira nuvem que vem na nossa cabeça é aquela nuvem meio assim, né? Que ela é bonitinha e tal, mas ela é claramente 2D. E a gente olhando para essa figura, a gente entende ela mais como um ícone do que como uma forma tridimensional. Quando a gente está trabalhando em um projeto que ele é mais icônico, que o cenário ele é um pouco mais cartoon, essa nuvem tá totalmente ok de ser feita, inclusive fica uma estética muito bonita se for bem usada nos projetos. Porém, quando a gente vai representar algo mais real, isso aqui já não é aceitável. E por quê, né? Justamente porque quando a gente vai fazer uma nuvem real, a gente tem que pensar que ela tem parte de baixo, parte de cima, lados, certo? E quando a gente vai representar isso, a gente tem que pensar que as nuvens elas estão num espaço 3D, né? Se aqui a gente tivesse um ponto de fuga assim, a gente teria as linhas de perspectiva vindo assim. Então, as nuvens que estão mais aqui nessa região, elas estão bem mais longes do que as nuvens que estão aqui. E por consequência, as nuvens que estão mais aqui na frente também estão mais perto do nosso ponto de visão. Ou seja, provavelmente elas vão estar quase em cima da nossa cabeça. E por isso que a gente vai ver a parte de baixo delas. Além disso, né, eu trouxe aqui uma imagem, uma foto de uma nuvem para explicar algumas coisas. A
Aqui vocês podem ver que essa nuvem ela é um pouco lateralizada, mas mesmo assim, né, mesmo que a gente esteja vendo ela bem longe, dá para ver que ela tem parte de baixo. E não apenas isso, né? Aqui claramente a luz está vindo deste ponto, né, iluminando a nuvem. Inclusive, aqui a gente até conseguiria blocar a nuvem naquele esquema de fazer esferas, né? Mas o que eu quero mostrar, né, com essa foto dessa nuvem, são algumas outras coisas não tão óbvias. Por exemplo, né? Ok, a gente tem aqui o lado iluminado da nuvem, né? Porém, no lado em sombra, a gente também tem muita informação. Só que esse lado está em sombra. Se está em sombra, o que que é isso aqui? Isso aqui. Isso é luz, mas a luz está chegando no lado da sombra? Ah, sim. Porém, como isso acontece, né? As nuvens elas são feitas de vapor, e vapor não é sólido, o que significa que a luz, quando ela bate na nuvem, um pouco dela atravessa. E aí ela vai atravessar nesses pontos, né, em que a nuvem ela é menos densa, e aí a gente acaba vendo esses pedaços iluminados na sombra também. Então, tendo isso em mente, eu vou fazer aqui uma demonstração de como eu pinto as minhas nuvens. Eu começo primeiro pintando a nuvem como se ela estivesse sendo vista totalmente de baixo, né? Então eu faço um shape que seria o shape da parte de baixo dela. Eu faço isso usando esse brush, que originalmente eu baixei ele de um pack de brushes que é para fazer árvores, né? Porém, eu não achei ele tão bom para fazer o tipo de árvore que eu faço, né? Mas eu achei ele muito bom para fazer nuvens. A única coisa ruim dele que eu acho é que, como ele deixa muito esses espaços vazios, vazados, né? Eu depois tenho que vir com o brush redondo, né? O brush duro e preencher esses espaços. Mas eu gosto muito dele porque ele deixa essa silhueta com essas pequenas forminhas irregulares que são muito práticas para se desenhar nuvens. E agora que eu já tenho mais ou menos o formato de como eu quero que seja a parte de baixo da minha nuvem, eu vou pegar essa forma e colocar ela em perspectiva. E voilá, temos a parte de baixo da nuvem. Já para a parte de cima da nuvem, eu pego uma outra layer e coloco a layer embaixo da layer da parte de baixo da nuvem, e com o mesmo brush eu vou definindo a silhueta da parte de cima da nuvem. E novamente aqui eu tenho que vir com alguns ajustes, né, para tirar algumas imperfeições que o brush deixa, como alguns buracos, né, ou alguns pedaços que não ficaram tão interessantes na silhueta. O próximo passo é pegar essa parte de cima que a gente fez e dar volume a ela, né? Aqui sim, eu começo com aquele pensamento de blocar ela em esferas, né? Embora eu não faça atualmente isso na pintura em si, eu faço isso meio que na minha cabeça. Então, imaginando, né, que cada pedaço desses seria uma esfera, assim, eu vou começar a fazer o shape da sombra. E aí, de novo, com o mesmo brush, eu vou começar a blocar a sombra da parte de cima da nuvem. Agora, com a parte da sombra blocada,
Notem que todas as transições dessa nuvem, né, todos os edges estão hard, né, estão duros, porque a gente só usou brushes com edges duros até agora. Porém, nuvens não são, normalmente elas não têm transições duras. Então, o que eu vou fazer agora nessa parte é, primeiro, eu vou dar um leve blur, né, no caso o Gaussian Blur, e eu vou começar a fazer algumas transições mais soft aqui na nuvem. Cuidado nessa parte para não deixar todas as transições muito soft, porque como a gente já usou o blur, é mais interessante se a gente usar isso ao nosso favor e conseguir deixar algumas transições mais softs do que outras. Notem que como a luz vem daqui, eu estou tentando suavizar mais os edges que estão do lado oposto ao lado que vem a luz, porque se eu suavizar no lado que vem a luz também, vai ficar tudo muito esfumaçado e muito lavado. Então, por exemplo, né, nesse shape aqui, eu esfumaço desse lado, mas esse lado que está para a luz, eu não esfumaço. Agora que a gente fez esse trabalho, né, com a volumetria da parte de cima da nuvem, a gente vai dar um pouco de atenção para a parte de baixo. Aqui novamente eu vou aplicar um blur para tirar os hard edges, né? E novamente aqui a gente vai esfumaçar, né? Suavizar algumas transições. Só que agora entre a parte de cima e a parte de baixo da nuvem. Então, por exemplo, né? Essas partes da nuvem que conectam uma parte em sombra da nuvem com a parte de baixo, que também está em sombra, a gente pode criar um volume mais arredondado, criando um soft edge nesse ponto. Então eu venho aqui com um brush macio, né? E vou suavizando essas transições, né, de sombra com sombra. E fazendo isso, a gente conseguiu integrar a parte de baixo da nuvem com a parte de cima. Porém, talvez vocês tenham notado que a parte de baixo parece meio flat, não é mesmo? Então, o que nós vamos fazer agora? Aqui nós também temos que pensar que a parte de baixo da nuvem, ela também vai ter um volume, né? Que novamente a gente pode simplificar como esferas, né? A diferença daqui é que a gente vai estar vendo a parte de baixo. Então, muitas esferas, elas não vão ser vistas por inteiro, né? Elas vão ver, a gente vai ver só a bundinha delas embaixo. E como a gente vai representar isso, né? Vocês lembram na foto da nuvem que eu mostrei que tem esses pedaços de onde sai um pouco de luz na parte de sombra da nuvem? É o que a gente vai fazer agora, né? E qual que é o método que eu uso para fazer essa parte, né? Eu poderia muito bem só pegar um brush soft e ir pintando aqui embaixo com umas pinceladas mais claras. Porém, eu sinto que quando eu faço só isso, ela fica com um desenho e com um aspecto um pouco sujo, um pouco não tão bem trabalhado. Então, o que eu vou fazer é pegar novamente esse brush e fazer o desenho da silhueta
bundinhas das esferas, que não vão ser exatamente esferas, né? Da parte de baixo da nuvem. E aí eu faço em camadas, né? Conforme elas vão se sobrepondo, eu também faço em camadas diferentes. Agora que eu tenho essas 3 camadas das bundinhas das esferas, eu vou pegar e dar um blur nelas também, um Gaussian Blur, né? Notem que a gente conseguiu, né, esse formato um pouco mais definido, porém esfumaçado. E o que vamos fazer, né? A gente vai apertar Ctrl e apertar na layer que a gente fez esse shape. Quando a gente faz isso, a seleção, ela faz um negócio bem interessante, né? Ele seleciona o que a gente pintou na camada, porém ela também faz a seleção com blur, né? Com o esfumaçado. E aí o que acontece, né? Se a gente inverter a seleção, né? Apertando Ctrl Shift I e vier com o Brush Soft, as pinceladas que a gente fizer aqui embaixo, elas vão respeitar essa seleção. E ainda por cima, vão ficar bem softs, porque o shape que a gente selecionou, ele tinha esse blur. E tadã! Já temos a parte de baixo da nuvem com um pouco mais de riqueza de informação e tridimensionalidade. Agora, o que eu vou fazer a partir de agora é um pouco mais estético, né? Não tão estrutural. Então, não é obrigatório. Porém, eu acho que dá um pouco mais de interesse na nuvem, né? Primeira coisa, eu pego esse brush aqui, que eu também peguei num pack para fazer árvores, mas que eu achei que são muito boas para fazer nuvens. E o que ele faz, né? Ele faz esse desenho aqui. Por que eu acho que isso aqui é muito bom, né? Essa pincelada, se você for ver, ela tem essas formas, né, irregulares, e na base ela tem esse degradê, né, de uma parte que é mais hard para uma transição bem soft. E para que eu uso isso, né? Na parte iluminada, obviamente, nós vamos ter algumas partes de highlight. E esses highlights, eles obviamente vão seguir a volumetria da nuvem, que ela tem esses voluminhos meio imperfeitos. Então, usando esse brush para fazer essas partes de highlight, eu consigo um desenho um pouco mais natural. E depois eu venho com o brush soft apagando algumas partes para não ficar tão uniforme esses highlights e ficarem alguns pontos mais fortes do que outros. Eu também uso esse mesmo brush que eu acabei de usar nos highlights para fazer alguns detalhezinhos nas transições da sombra para a luz. Nessa parte eu já mesclo as camadas que estavam separadas até agora e começo a trabalhar em alguns detalhes mais pequenos, né? Como algumas transições que eu acho que poderiam ficar mais softs ou mais duras. Porque a base do shape, da volumetria, já está bem definido.
Outro detalhe que eu gosto muito de colocar é essa desfazida que as nuvens fazem em alguns pontos. E para fazer isso, eu uso esse brush daqui, que é um brush do Photoshop. No Photoshop ele funciona muito melhor, porque ele é um mixer brush. E o Clip Studio ele não lê muito bem os mixer brushes do Photoshop. Então aqui o resultado não é tão bom quanto fica no Photoshop, mas ainda serve, né? Então quando eu passo ele assim, né, em alguns pedaços da nuvem, ele faz esse efeito, né, de como se a nuvem estivesse se desmanchando. Mas novamente não abusem, né, desse brush, porque senão a sua nuvem vai ficar totalmente desmanchada. E o interessante da nuvem é o balanço, né, o contraste entre áreas mais sólidas, áreas mais desmanchadas, áreas mais softs, áreas menos softs. E por fim, o último detalhe que eu coloco nas nuvens é um pouco de subsurface scattering, né? Que é aquele efeito, né, de deixar as transições entre a luz e a sombra com um leve saturadinho. E por último, eu tô passando aqui uma camada de overlay só para dar uma balanceada na saturação e na iluminação. E também vou aplicar um pouco de blur em algumas partes. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado. E lembrando que eu estou desenvolvendo um esquema de mentoria, então para aqueles que estiverem interessados em feedbacks e acompanhamento mais especializado nas suas artes, o formulário para interessados na mentoria estará na descrição do vídeo. Valeu, falou!